Olá, hoje eu vou falar sobre o transtorno apneia e hipopneia do sono, cujo código é 327.23 G47.33. São três os transtornos relacionados ao sono e à respiração. São eles apneia e hipopneia obstrutivas do sono, apneia central do sono e hipoventilação relacionada ao sono. Critérios diagnósticos. São evidências polissonográficas de pelo menos 5 ocorrências por hora de sono de perturbação na respiração noturna, como roncos, pausas respiratórias ou sintomas como fadiga e sonolência diurna. Outro critério diagnóstico são as evidências polissonográficas de 15 ou mais ocorrências do transtorno durante 1 hora de sono, independentemente dos sintomas. Especificadores. A gravidade dessa doença é medida pela contagem do número de apneias e hipopneias obstrutivas do sono por hora de sono, com auxílio da polissonografia ou outro sistema de monitoramento noturno. É medida também a saturação noturna e a fragmentação cerebral, que revelam a gravidade do transtorno. Características diagnósticas. Apneia e hipopneia do sono. Repetição de episódios da obstrução da via aérea superior. A apneia refere-se à ausência total do fluxo de ar, e a hipopneia refere-se à redução do fluxo de ar nas vias aéreas superiores. Ocorrências de achados físicos como obesidade, pressão arterial elevada, roncos ou pausas respiratórias aumentam as chances da ocorrência do transtorno. Características associadas que apoiam esse diagnóstico são a frequência dos despertares noturnos, que é quando o paciente reclama de insônia, boca seca, cefaleias pela manhã. Pode ser um indício da apneia ou hipopneia obstrutivas do sono. Qual é a prevalência desse transtorno? 1 a 2% em crianças, 2 a 15% em adultos de meia idade, 20% em idosos. Indivíduos do sexo masculino, idosos e alguns grupos raciais étnicos. A proporção de homens e mulheres é de 2:1 a 4:1. Mulheres após a menopausa também têm grandes chances de desenvolver esse transtorno. Desenvolvimento e curso. O pico começa em crianças de 3 a 8 anos, pois a massa do tecido tonsilar pode estar maior do que as dimensões da via aérea superior, pois ainda não estão bem desenvolvidas. A redução de ocorrência depois desse período, mas mulheres obesas em menopausa podem sofrer com apneia e hipopneia novamente. O início desse transtorno é insidioso, com progressão gradual e curso persistente. A ocorrência entre pessoas de 40 a 60 anos é bem alta, com 2 ocorrências de transtorno por hora. Homens idosos e obesos têm o maior índice de ocorrência, podendo ter melhora espontânea após dos sintomas com a perda de peso após a cirurgia bariátrica. O diagnóstico em crianças é mais complexo, pois estas não apresentam os sintomas tão facilmente. A polissonografia é bastante útil nesses casos para a confirmação do transtorno. É comum ocorrer despertares agitados e a criança dormir sobre as mãos e os joelhos. Também pode acontecer enurese noturna, sonolência excessiva durante o dia, respiração pela boca, dificuldade na deglutição, má articulação na fala e problemas comportamentais, como, por exemplo, déficit de atenção, hiperatividade. Fatores de risco e prognóstico. Fatores genéticos e fisiológicos são obesidade, gênero masculino, retrognatismo ou micrognatismo maxilomandibular, histórico familiar de apneia e hipopneia,
Síndromes diversas, como por exemplo a síndrome de Down, hipertrofia adenotonsilar, menopausa em mulheres, síndromes endócrinas, remédios para transtornos mentais que alteram o sono. Maior frequência é em homens. Diferença nos hormônios sexuais que influenciam o controle ventilatório e a distribuição corporal de adiposidades. Questões diagnósticas relativas à cultura. Em alguns grupos, roncar é sinônimo de saúde, por isso não manifestam preocupação alguma com esse transtorno. Indivíduos asiáticos ou com ascendência asiática possuem influência dos ossos craniofaciais que estreitam a nasofaringe. Questões diagnósticas relativas ao gênero. As mulheres, em geral, apresentam relatos de fadiga em vez de sonolência e dão informações incompletas sobre roncos. Marcadores diagnósticos. A polissonografia. Ela reúne dados quantitativos sobre a frequência das perturbações respiratórias relacionadas ao sono, como, por exemplo, saturação do oxigênio e a continuidade do sono após o episódio. O estudo em imagem pode revelar a presença de estreitamento das vias aéreas superiores. Testes cardíacos podem mostrar alteração nas funções ventricular e dessaturação noturna. Pode-se apresentar como níveis elevados de hemoglobina e nos valores do hematócrito. Comorbidade: hipertensão sistêmica, doença arterial coronária, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, diabetes e elevação na taxa de mortalidade estão associadas à apneia e hipopneia obstrutivas do sono. Também a hipertensão pulmonar, doenças cardíacas, hipoventilação associadas a comorbidades cardiopulmonares e doenças neurológicas, como por exemplo Parkinson. 1/3 dos indivíduos com apneia e hipopneia possuem depressão, sendo até 10% com depressão moderada a grave. Então, essas foram algumas informações sobre a apneia e hipopneia obstrutivas do sono. Até mais!